Boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo. Bom, eu sou o Arthur, filho da Dona Maria com o São Antônio. E aos 10 anos de idade, eu, Arthur, fui expulso do colégio que eu estudava. Eu lá não era feliz. Tudo que os meus pais queriam era me dar uma educação de qualidade. E o que para eles era uma educação de qualidade? Era uma educação tradicional e cara. Aliás, para eles era muito cara. Só que, de novo, eu não era feliz. E eu me lembro de estar na sala do meu diretor, junto com meu pai, quando eu tive que ouvir o seguinte, ouvi que, Arthur, você não se adequa à metodologia, você não se adequa ao colégio. Então, eu gostaria de fazer um convite para você. Eu gostaria que você se retirasse do colégio, com 10 anos de idade. O meu pai, um cara extremamente espirituoso, imediatamente levantou, falou o seguinte, muito obrigado pelo convite, uma deferência muito grande, a gente fica muito orgulhoso e meu filho aceita o convite. Provavelmente, o que meu pai sentiu é que aquilo tinha sido extremamente traumático para uma criança de 10 anos. E foi. Sabe por quê? Porque uma criança de 10 anos, ela se sente deslocada do mundo. Uma criança de 10 anos se sente fora ainda da sociedade. E aí vem o seu diretor do seu colégio e diz, ó, é verdade, cara, você está deslocado da sociedade, sim. Agora eu vou te contar um segredo. A culpa é sua. Eu saí extremamente sensibilizado daquela reunião. Mas fui para outros colégios menos tradicionais, colégios mais flexíveis e que fui me adaptando ao conteúdo, né? Fui gostando de estudar e aprendi, fui vendo que eu gostava de estudar sim e fui me adaptando ao conteúdo, à vida, ao colégio, até que chegou o momento da universidade. E aí o fantasma daquele diretor estava lá, Arthur, você não se adequa, Arthur, você não serve para nada, nem para mau exemplo. E aí eu pensei, não, cara, agora eu vou me adequar. Eu não vou fazer talvez o que eu gostaria de fazer, ou de ter feito. Eu vou fazer uma coisa que eu vou me adequar à sociedade. Eu vou escolher o caminho da minha melhor empregabilidade. E aí fui fazer engenharia mecânica. Não fui um mau aluno na engenharia mecânica, né? Não fui. Me dediquei. Dessa vez eu falei, não, vou me adequar. Mas, quando me formei, sabe o que aconteceu? Não tinha emprego. Estranhamente, não tinha emprego para mim. Porque a engenharia oferecia uma gama de oportunidades para várias pessoas, menos para mim. E por quê? Não é porque era um coitado, mas porque, na verdade, eu não tinha paixão nas entrevistas. Provavelmente, o meu empregador, o meu entrevistador, olhava para mim e falava, esse cara não é para estar aqui. E eu, naquelas segundas-feiras, extremamente deprimido, de manhã, que é o pior dia para quem está desempregado, porque você vê o mundo todo trabalhando, tudo acontecendo, menos você, e você cheio de energia. Eu não tinha o que fazer. Então, para não ficar em casa, eu iria para as livrarias, né? Usar o Cybercafé, que a internet era um Cybercafé, mandar o meu currículo para vários lugares e aproveitar para ler alguns livros do que eu gostava. Educação, filosofia, psicologia, história. Algumas situações engraçadas aconteciam. De vez em quando, alguém comprava um livro que eu estava lendo, quando eu voltava na manhã seguinte, ele não estava lá, e era o último exemplar. Eu ficava louco porque eu não conseguia acabar o capítulo, né? E aí ficava tentando rodar algumas livrarias para achar um outro exemplar. Mas, enfim, até que eu fui nessa livraria, né, nessa minha vida, nesse momento, apresentado a um cara que mudou a minha vida e me transformou. Foi um francês chamado Deleuze. Ele me ensinou, através dos livros, que o que valia a pena, o que era importante, não eram as habilidades técnicas, não era ter familiaridade com os problemas, não era ter o que ele chamava de recognição. Não, era uma coisa muito mais importante, muito mais importante. Era ter contato com as ideias, interligar saberes, aprender a aprender. Entender que o desconhecido é que é interessante, e não as fórmulas, né, já pré-definidas. E eu comecei a entender, e aquilo me transformou, porque eu comecei a perceber que o que valia era o conteúdo. O que valia eram as ideias, né, e não as habilidades técnicas. Bom, arrumei finalmente o estágio, depois arrumei um emprego, depois virei funcionário de uma empresa no mercado financeiro, que parei por acaso. Desse por acaso virei chefe de área, já não mais por acaso virei sócio. E aí tive que treinar a minha turma. E nesse treinamento, já no mercado, né, um pouquinho mais gordinho, ele, em função do trabalho, eu, em vez de ir e optar, né, por ensinar
teoria econômica, que eu também não sabia, mas modelagem matemática, finanças, eu optei por ensinar filosofia. Foi o caos. Primeiro foi o motim, mas eu controlei a turma, né, com um motivo de força maior, eu era sócio, e consegui mostrar para eles, aos poucos, que o que valia, o que era importante, era não olhar os modelos, porque eles eram bipolares. Dependendo das condições de contorno, eles poderiam ser, sim, verdadeiros ou falsos, mas o que mais importante era saber interligar ideias e ver o mundo de várias maneiras. Isso foi um sucesso danado, né? A gente fez várias modificações, vários softwares, criamos inovações, aquilo perpetuou para a empresa foi um sucesso, foi vendida depois e virou um case de uma empresa extremamente inovadora no mercado. E aí eu já estava no meu segundo casamento, casei com a mulher da minha vida, Maria, que me empurra, na verdade me puxa na direção dos meus sonhos, quando de repente tocou o telefone e um amigo meu, aqui de Brasília, uma cidade que já tinha roubado meu coração há muito tempo e que eu já tinha vários amigos, né, me apresentou uma ideia. Arthur, você não quer investir em educação? E eu vou ser muito sincero com vocês. Enquanto ele falava a ladainha dos números, papapá, 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 o que eu via era a chance de mudar a vida de pessoas, de mostrar, né, que é o colégio que tem que se adaptar ao aluno e não o aluno ao colégio. De mostrar que educar é levar de um lugar ao outro, é criar autonomia, é permitir que as pessoas pensem, tenham criatividade e despertem e sigam o seu dom e não sejam robotizadas e não sejam adestradas, domesticadas. Porque eu não vou mentir para vocês, o que nós temos hoje no ensino no Brasil é uma fábrica de destruição de sonhos. É uma fábrica de domesticação de pessoas. É uma fábrica de salsicha. Vocês acham correto que um aluno reprove em 2 matérias, ele tenha que repetir 15, em 13 que ele foi muito bem, por causa de 2 que ele não foi tão bem? Ou que ele seja avaliado porque ele é capaz de fazer vários pregos muito bem feitos em 4 horas? Ou, quando vocês mandam seus filhos para o colégio pensando que ele vai despertar a inteligência e a criatividade, o que é feito lá é meramente habilidade sob demanda. Ó, se vier isso, você pula, se fizer isso, você rola, se fizer isso, você salta. O problema disso tudo, nessa educação, é que a educação não é criativa, a nossa educação é medieval. Mas por que medieval? Porque ela, de fato, é montada e feita a partir do modelo de Taylor, né, que era um cara que pensou no modelo industrial, por escala, e, ao mesmo tempo, na Prússia, que era para formar soldados. Isso é uma sociedade industrial, que não funciona mais, né? Essa sociedade que foi a que meu pai acreditou e que eu acreditei quando fiz engenharia, ela tinha a prerrogativa de formar trabalhadores ou executivos, gente que executa. Só que a sociedade que vemos hoje é a sociedade do conhecimento, é a sociedade da criatividade, da formação de líderes, de cidadãos. Sabe qual foi o resultado dessa produção medieval da educação? Uma grande decepção com a educação, uma grande frustração com a educação. O que Pierre Bourdieu chamou de inflação dos diplomas. O que é isso, essa inflação de diplomas? Significa que para você ter o seu emprego, não basta você mais ser formado em engenharia, você tem que ser formado em engenharia, falar polonês, inglês, alemão, francês, tem que ter mestrado, pós-graduação, doutorado, tem que programar em 17 línguas, né? Você tem que ser quase um Superman. A impressão que dá hoje, para quem está desempregado com canudo, é que ele tem que correr muito para ficar no mesmo lugar. E se ele quiser andar um pouquinho, ele tem que correr 3 vezes mais. É aquela sensação que tem no livro da Alice no País das Maravilhas. Ou esse buraco não tem fundo, ou essa queda não tem fim. É assim que as pessoas se sentem, por causa dessa inflação dos diplomas. Sabe por quê? Porque a educação foi feita pensando em habilidade técnica, não em habilidades criativas. E aí, numa sociedade do conhecimento, o que nós vamos falar para os nossos filhos ou para os nossos jovens que viram e falam assim, olha, eu tenho visto aí que 65% dos empregos do futuro não existem hoje em dia. Eu tenho lido por aí que 25 milhões de empregos no Brasil vão deixar de existir nos próximos 10 anos porque simplesmente vão ser substituídos por inteligência artificial, por aplicativos, por robôs, por algoritmos, por plataformas. Qual é o futuro que a gente deposita? Qual é a esperança que a gente dá para essa turma ali?
É por isso que eles não veem significado na educação, é por isso que eles não veem significado na sociedade. Olha, eu tenho 3 filhos. O Mateus, do meio, Valentina e a Ava. Esses 3 aí já nasceram numa sociedade e já são membros do que eu chamo de Homo sapiens. Não é só que eles se comunicam em rede, não. Não é isso não. Né? Eles se relacionam em rede, eles se comunicam em rede, eles se divertem em rede. Isso tudo a gente já sabe, mas deixa eu te contar um segredo. Esses 3 maluquinhos aí pensam em rede. Outro dia eu estava com o Mateus e ele falou assim, papai, estou com tédio. Eu falei, ótimo, você está vivo, né? Tédio faz parte da vida. E aí ele virou e falou assim, mas, rapaz, eu estou com muito tédio, empresta o celular? Eu falei, não vou dar o meu celular. Não, mas eu quero fazer alguma coisa. Vai ler, já li. Cara, vai com teus amigos, eles estão no celular. Eu falei, olha, o seu pai já teve 10 anos. Aliás, foi uma época louvável, foi quando eu fui expulso do colégio. Ele tem 10 anos. E aí eu falei, cara, eu não tinha celular e sobrevivi, ó, estou aqui. Aí ele virou para mim e falou assim, papai, fala sério, óbvio que você tinha celular. Numa outra situação, né, minha mulher, extremamente impaciente, tinha pedido há 7 meses para eu pegar um quadro no quarto da minha filha. Nós, homens, sabemos que isso demanda certo tempo. E aí, eu não achava o prego nem o martelo. E aí eu estava discutindo com ela, falei, olha, eu vou pregar, eu vou achar, não se preocupe. E ele na sala, no celular, ouvindo a conversa. Daqui a pouco eu recebo um pim no WhatsApp. Pim! Aí eu vejo, tem assim, Mateus. Aí eu olhei, tinha uma mensagem. Papai, vou limpar a sua barra. Segue o link para a compra do martelo. Beijos, Mateus. Então, quando eu falo da sociedade, do conhecimento de rede, é dessa turma aí que eu estou falando. Eu não estou falando dos 3.000 alunos, dos 6.000 alunos que eu tenho no Alub ou dos meus 3 filhos. Eu estou falando dos 40 milhões hoje de estudantes que não veem significado na educação, que não veem um futuro na educação. E aí nós aqui temos 2 opções. Ou a gente continua preso, porque a gente precisa da prova, a gente precisa do teste, a gente precisa da reprovação, a gente precisa do modelo antigo de educação, do modelo fabril, ou a gente reconhece que a gente está numa sociedade do conhecimento e tem coragem de mudar para uma educação mais criativa, para uma educação mais humanizadora, né? Numa educação em que a gente respeite a autonomia dos nossos filhos. Se ele quiser ser pintor, a gente vai dizer que bom. Se ele quiser ser astronauta, a gente vai dizer que bom. Né? E a gente vai respeitar o dom dele. Ou a gente pode ficar nessa educação antiga que só forma pessoas frustradas e tristes com o futuro. E o que eu gostaria de deixar aqui para vocês é essa pergunta. Dentro desses 2 caminhos, qual o caminho que nós vamos pavimentar para os nossos filhos? Muito obrigado, tá?